O silêncio de Deus pode indicar Deus trabalhando em nosso favor e Deus não precisa mostrar o seu trabalho. O importante, Deus está fazendo algo muito maior. O tópico de número 2 da nossa mensagem, anote aí, Deus responde, mas nem sempre como esperamos. Deus ele responde, mas nem sempre sua resposta irá nos agradar. Pode até nos contrariar. No tópico 1, nós não iremos abandonar. No tópico 2, Deus responde, mas nem sempre como esperamos. Qual a transição do capítulo 1 para o capítulo 2? Ou qual a transição do tópico 1 para o tópico 2 da sua mensagem? O importante é, capítulo de número 1, Abacuque está questionando a Deus. Abacuque não abandona Deus, mas quando Deus está em silêncio, o que eu devo fazer? Vai para o capítulo de número 2 e comece a orar. E qual a oração de Abacuque? Capítulo 2, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Essa fortaleza que Abacuque diz que estará, irá se apresentar ao Senhor. Claro que aqui Abacuque subiu para falar com Deus. Abacuque subiu nessa fortaleza para ouvir Deus. A expressão hebraica fortaleza, matzor, que aparece no texto, é a torre de vigia, onde vigias subiam para ver, com visão ampla e panorâmica, a chegada do inimigo. Abacuque está se elevando em um lugar alto para poder compreender, enxergar além. Só através da oração nós podemos enxergar além e ouvir o que Deus quer no meio do silêncio, quando Ele está trabalhando e nós não entendemos. Abacuque subiu numa torre de vigia e quando você for pregar, eu não sei qual a sua torre de vigia. Pode ser o monte, pode ser orando na igreja, pode ser orando dentro do carro, mas tem um lugar lá na sua casa. Jesus disse, abra a porta do seu quarto. E lá dentro você pode orar a Deus e secretamente esse Deus te ouvirá. E qual foi a resposta de Deus para harmonizar em simetria com o tópico 2 da nossa pregação? Que é Deus responde, mas nem sempre como esperamos, é porque Deus disse que vai levantar os caldeus. Eu vou levantar um povo inimigo, e isso choca Abacuque. A resposta divina parece mais difícil que o problema inicial de Abacuque. E é assim que Deus faz. Contudo, Deus está levantando uma nação ímpia como instrumento de justiça para punir todo um povo. E o que Deus quer com isso? Vamos para a solução? Ou vamos deixar uma mensagem indutiva para trazer o porquê Deus está fazendo tudo isso no meio do caos? Porque seus propósitos são maiores. Um dos propósitos de Deus em permitir o cativeiro era para extrair a idolatria que levou este povo ao cativeiro. Deus, permitindo o cativeiro, usando uma nação ímpia como instrumento de justiça, isso remove de dentro do povo a idolatria. Quando Deus ele quer nos moldar ou remover de dentro de nós algo que impede um agir de Deus muito maior, Deus ele pode trazer respostas estranhas, paradoxal à nossa perspectiva. Entretanto, todavia, Deus responde, mas nem sempre como nós esperamos. Tem alguma aplicação aí? Claro que tem. A fé não é entender o plano, é confiar no Deus que o executa. Qual vai ser o tópico de número 3 dessa nossa pregação, dessa nossa mensagem? Quem vive pela fé aprende a esperar. O tópico 3 da nossa pregação é: quem vive pela fé aprende a esperar. Sobre a minha guarda estarei, no versículo de número 1. Ele decide esperar uma resposta de Deus. Qual vai ser a resposta de Deus? Neste tópico de número 3, nós precisamos levar o povo à espera da resposta de Deus. Mesmo que aos nossos olhos ela pareça tardia, nós precisamos esperar em Deus. Essa é a confiança de quem vive pela fé. Porque a fé verdadeira não é ansiedade espiritual, é perseverança silenciosa. Escreva aí no seu caderno, guarda no seu coração. A fé verdadeira não é ansiedade espiritual, é perseverança silenciosa. Glória a Deus. Deus está falando contigo, Deus aqui também está falando muito comigo.
Qual a aplicação que nós podemos trazer ao povo? Anote: há promessas que não se cumprem no nosso tempo, mas nunca irão falhar no tempo de Deus. Qual o tópico 4 da nossa mensagem? Quem vive pela fé adora antes da vitória. No tópico 3, uma aplicação, e aqui um conselho, se eu estiver pregando essa mensagem, eu vou dizer: talvez você veio no culto hoje, esperando o pregador dizer: Deus está te dando vitória. Só que hoje o pregador não veio para te trazer vitória na perspectiva a qual você veio buscar. Mas a resposta de Deus no meio do silêncio é Abacuque capítulo 2, versos 4. O justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé? É ir para o tópico 4 da nossa mensagem e ir para o capítulo 3 do livro do profeta Abacuque. Capítulo 1, Abacuque indaga a Deus. Sem compreender, não vai o abandonar. No capítulo de número 2, quando Deus está no silêncio, no capítulo de número 1, eu vou para o capítulo 2 e passo a orar. Aí alguém no culto pode perguntar: estou nessa torre de vigia faz tempo, pregador, e até agora não veio a resposta. Então a resposta vem hoje. O justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé? Mesmo sem ver a vitória. Confiar que Deus está trabalhando é ir para o capítulo 3 e começar a adorar, mesmo sem ver a vitória. E qual a adoração de quem vive pela fé? Daquele que adora. Este é o tópico 4. Quem vive pela fé